Você já se perguntou como jejuar de forma correta? Se ainda tem dúvidas, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, vamos mergulhar em um estudo que será como um verdadeiro manual do jejum. Depois de assistir, você não terá mais incertezas sobre este tema tão importante na caminhada cristã. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E, se este estudo abençoar a sua vida, compartilhe com alguém que também precise aprender mais sobre jejum. Vamos juntos? Antes de mais nada, precisamos entender por que jejuar. Para isso, é essencial compreender o que realmente significa o Evangelho. Você sabia que Evangelho quer dizer boas novas? Muitas vezes, confundimos essa mensagem com a ideia de que Deus está aqui para resolver todos os nossos problemas, atender a todos os nossos pedidos e ainda nos levar ao céu. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. O Evangelho é muito mais profundo. É o plano de Deus para restaurar a relação quebrada entre Ele e a humanidade, consequência do pecado que entrou no mundo lá no Jardim do Éden. É a reconciliação entre o Criador e sua criação. Por isso, nosso foco deve ser nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. Como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus para nossas vidas não é sobre o que podemos ganhar, mas sobre quem estamos nos tornando. Para nos transformarmos à imagem de Jesus, precisamos da presença de Deus em nossas vidas. E como cultivamos essa presença? Através das disciplinas espirituais. É por meio delas que o Espírito Santo opera em nós, transformando nosso caráter e nos tornando mais dependentes de Deus. Não existe atalho para a intimidade com Deus. Você já deve ter percebido que não dá para transferir conhecimento da Bíblia ou intimidade com Deus apenas com imposição de mãos. Mudança de caráter vem de disciplina e entrega. Entretanto, é importante lembrar, disciplina sem propósito é apenas trabalho árduo e sem sentido. É como carregar um peso sem razão. E o jejum é uma dessas disciplinas espirituais. Algumas pessoas acham que jejuar é algo do Antigo Testamento, mas isso acontece porque não entenderam o verdadeiro propósito dessa prática. Quando compreendemos os benefícios do jejum e como ele nos aproxima de Deus, tudo muda. Um detalhe interessante é que Jesus não regulamentou o jejum. Ele não deu instruções detalhadas sobre como ou quando jejuar. Isso pode ser uma das razões para tantas dúvidas. Na época de Jesus, jejuar era algo natural, parte do cotidiano das pessoas. Mas Jesus deixou claro como não devemos jejuar. Em Mateus, capítulo 6, versículo 16, ele diz: Quando jejuarem, não mostrem um semblante triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Jesus nos ensinou a jejuar com discrição e sinceridade. Agora vamos falar sobre o que o jejum não é. Primeiro, o jejum não é autoflagelação. Não há valor em jejuar para pagar por pecados ou castigar o corpo. Segundo, jejum não é um método para conquistar favores de Deus. Tudo o que recebemos dele vem pela graça, não pelos nossos méritos. Terceiro, jejum não é uma forma de manipular Deus. Não podemos jejuar como uma moeda de troca para forçá-lo a atender nossas orações. Quarto, jejum não é uma prática de exibição. Os fariseus jejuavam para impressionar os outros, mas Jesus condenou essa atitude. Por fim, jejum não é uma dieta espiritual para emagrecer. Embora envolva abster-se de alimentos, o propósito é completamente diferente. Muitas vezes, o jejum
que o homem faz não é recebido por Deus, como vemos em Isaías, capítulo 58, versículos 1 a 5. Ali, Deus mostra que o povo jejuava, mas continuava pecando, sendo hipócrita e vivendo em contendas. Deus não aceita um jejum sem arrependimento verdadeiro, feito apenas por aparência. Talvez você esteja se perguntando, por que a abstenção de alimentos nos ajuda a crescer espiritualmente? A resposta está na dependência que criamos de Deus. Quando jejuamos, negamos os desejos da carne e focamos em nossa alma. Esse vazio físico nos ajuda a discernir a voz de Deus com mais clareza, pois deixamos o Espírito Santo agir. O jejum não é sobre abrir mão de comida para receber algo em troca, mas sobre dizer menos de mim e mais de ti, Senhor. Agora que entendemos o que o jejum não é e sua real importância, é hora de aprofundarmos em como jejuar e quais são os propósitos espirituais dessa prática. Primeiro, precisamos lembrar que jejuar não é uma regra fixa ou algo obrigatório para todos os cristãos, mas sim uma disciplina que nos ajuda a crescer espiritualmente e a nos aproximar de Deus. O objetivo principal do jejum é nos tirar do centro e colocar Deus no lugar de destaque, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Durante o jejum, você deixa de lado algo essencial, como a comida, para priorizar sua comunhão com Deus. E nesse processo, as distrações que muitas vezes impedem nosso relacionamento com o Senhor começam a perder força. Quando estamos com fome, a vontade de comer se torna tão urgente que é difícil pensar em outra coisa. O jejum canaliza essa intensidade para buscar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. É um tempo especial de oração, meditação na palavra e dependência do Espírito Santo. Mas como jejuar de forma prática? Aqui vão algumas sugestões para você organizar seu jejum de maneira intencional e significativa. Ore antes de começar. Antes de iniciar o jejum, peça a Deus orientação e discernimento sobre como fazê-lo e quais propósitos Ele deseja que você coloque diante dele. O jejum sem propósito se torna apenas um sacrifício vazio e sem sentido. É fundamental buscar a direção de Deus para que esse tempo seja verdadeiramente transformador. Estabeleça a duração do seu jejum. Se você nunca jejuou antes, comece devagar. Por exemplo, você pode jejuar por apenas uma refeição ou durante algumas horas do dia. Com o tempo, à medida que você for se acostumando, poderá prolongar a duração. O importante é respeitar os limites do seu corpo e sempre agir com sabedoria. Decida o que será deixado de lado. O jejum normalmente envolve a abstenção de alimentos, mas isso pode variar. Você pode, por exemplo, jejuar de algo que ocupa muito do seu tempo ou que está desviando sua atenção de Deus, como redes sociais, TV ou entretenimento. A ideia é abrir mão de algo que é importante para você e usar esse tempo para buscar mais ao Senhor. Organize o seu tempo. Durante o jejum, planeje momentos específicos para a oração e leitura da Bíblia. Não adianta jejuar e continuar com a rotina corrida de sempre, sem dedicar tempo ao Senhor. Use as pausas que normalmente seriam para comer ou se entreter para se conectar com Deus. Prepare-se fisicamente. Antes de jejuar, faça refeições leves para evitar sobrecarregar o corpo. Durante o jejum, beba bastante água, especialmente se for um jejum prolongado. Lembre-se, jejuar não é se colocar em risco, mas disciplinar o corpo para fortalecer o espírito. Tenha um objetivo claro. Antes de começar, defina os motivos pelos quais você está jejuando. Pode ser um momento para se arrepender de algo, buscar direção divina, interceder por alguém ou simplesmente se aproximar de Deus. O importante é que o foco esteja sempre nele e não em seus próprios interesses. Enquanto você estiver jejuando, aproveite esse tempo para refletir, orar e buscar a presença de Deus.
Algumas práticas durante o jejum podem ajudar a intensificar essa experiência. Leia a Bíblia. Escolha passagens que falem sobre dependência de Deus e crescimento espiritual. Medite nelas e peça ao Senhor que aplique essas verdades à sua vida. Ore pelos motivos do jejum. Lembre-se de que o jejum é uma prática espiritual e oração é fundamental para dar propósito a essa disciplina. Use esse tempo para entregar suas preocupações e desejos ao Senhor. Pratique o silêncio. Muitas vezes estamos tão acostumados ao barulho e à correria do dia a dia que esquecemos de simplesmente ouvir a Deus. Durante o jejum, reserve momentos de silêncio para deixar Deus falar ao seu coração. Obedeça à direção de Deus. Se Deus colocar algo em seu coração durante o jejum, como perdoar alguém ou tomar uma decisão difícil, não ignore. O jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus, e é importante estar disposto a agir conforme sua vontade. E quando o jejum chegar ao fim, não é simplesmente sentar e comer. Antes, tire um momento para orar e agradecer a Deus por esse período. Agradeça pelas lições aprendidas, pelas respostas que recebeu e pela presença de Deus que foi experimentada de forma tão especial. Quando for se alimentar novamente, comece com algo leve para evitar desconforto físico. E, acima de tudo, leve para a vida prática tudo o que você aprendeu e experimentou durante o jejum. O jejum é uma prática poderosa, mas não é uma fórmula mágica. Ele não serve para manipular Deus, nem para conquistar bênçãos de forma automática. O verdadeiro poder do jejum está em nos transformar, em moldar nosso caráter e em nos fazer mais parecidos com Cristo. É sobre entregar nossas vontades e colocar Deus no centro, permitindo que Ele seja o autor e consumador da nossa fé. Por isso, se você ainda não experimentou o jejum, que tal começar? Lembre-se de fazer tudo com oração, propósito e sabedoria. Se este vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E, se você já jejuou e tem testemunhos sobre como essa prática impactou sua vida, compartilhe nos comentários. Vamos crescer juntos em nossa caminhada com Deus. Que Ele te abençoe e até o próximo vídeo. Quer mais inspiração? Na descrição temos produtos feitos para transformar sua caminhada espiritual. Dê uma olhada.